Você está pronto? Está pronta para ganhar dinheiro na internet? Eu tô. E para falar desse assunto, eu estou recebendo aqui Leonardo Pozic, que é especialista em marketing digital, diga-se de passagem, um amigo pessoal. E já quero te agradecer muitíssimo por atender o nosso convite para estar aqui hoje no nosso TV Câmara Cast. Obrigado. Léo, começo te perguntando então, o que é marketing digital? A pergunta do que é marketing digital, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e pensar primeiro o que é marketing. Boa. Marketing é os compostos de marketing, os 4 P's ou os 5 P's cunhado por Kotler. Produto, preço, praça, promoção e pessoa, que seria o 5º P. Se você não olhar para a pessoa, você também está deixando, às vezes, o teu ouro ali. Não adianta só olhar para o produto, se não olhar para a pessoa, se é realmente o público que te importa. Agora, o digital, o que é o digital? A gente às vezes fala que é consultor de marketing digital, diz tudo, mas não diz nada. Não diz nada. Porque é um grande quebra-cabeça. O digital nada mais é do que a ferramenta propulsora para que a tua mensagem chegue mais longe. Então são os meios, é um canal. Agora é um canal que as pessoas estão nos assistindo, ou pela TV ou pelo YouTube, tudo são canais de comunicação. Sim. Então o marketing digital é você trabalhar esses 5 P's, mas dentro da internet de uma forma que permita você ter escala no teu negócio. Permita com que a tua mensagem chegue mais longe e a quem realmente importa. E através do digital você tem ferramentas que você consegue mensurar ainda mais se quem está chegando para você é realmente o teu público. Coisa essa que no offline você não tem como mensurar preterivelmente. Se você botar um outdoor no centro da cidade, você consegue perceber que todas as pessoas que chegam até o teu estabelecimento de fato são as pessoas que viram o teu outdoor. Você só vai saber se a tua secretária estiver bem preparada para fazer a pergunta certa. Como que você descobriu a nossa empresa? E às vezes o boca a boca está muito mais forte do que aquele outdoor que você está pagando 15 mil reais por aquele ponto no centro da cidade. Agora no digital você consegue fazer um traqueamento para saber de onde está vindo esses leads. Se pelo teu Instagram, se pelo teu YouTube, se pela tua landing page, se pelo teu site. Uma pergunta que eu quero te fazer, e certamente o telespectador já tem observado isso. Hoje, andando pelas ruas, principalmente o centro de Florianópolis, a gente vê os comércios fechando as portas. Comércio físico, né? Empresas fechando as portas. E muitos desses empreendedores se lançando para o digital. Ou seja, um mercado completamente diferente do mercado físico. Como você bem falou, né? O digital não tem limites. Sim. Ou pelo menos os limites são muito maiores do que as limitações físicas, né? Você acredita que com esse desenvolvimento do marketing digital, nós vamos ter cada vez mais os comércios fechando, comércio físico, e indo para um virtual? Ou você acredita que nós vamos ter aí um equilíbrio entre os dois? Essa é uma boa pergunta. E eu aproveito para fazer uma pergunta para você também. O livro digital substituiu o livro físico? Não substituiu. E dificilmente vai substituir, porque as pessoas, por natureza, são carentes desse face-to-face, desse olho no olho. Do ir na loja, tocar a mão no produto. Exatamente. Mas você falou uma coisa bem interessante. O centro da cidade realmente já não é mais o mesmo. E não é só por conta do digital, e eu vou trazer uma informação até importante para o telespectador e para a nossa entrevista. Os bairros viraram centros dinâmicos, porque o que era centro dinâmico anos atrás? Era a prefeitura. Onde a prefeitura ia, o comércio em volta se desenvolvia. Hoje não mais, hoje os bairros têm autonomia própria, têm vida própria, são ecossistemas. Verdade. Você vai no bairro aqui Lisboa, você vê que tem um ecossistema aqui. Você vai lá para o Ingleses, norte da ilha, é outra cidade, nem parece que é Floripa, é outra cidade. Então olha só que interessante, no marketing, o marketing não muda, porque os 4 P's ou os 5, produto, preço, praça e promoção e pessoas continuam o mesmo. Mas então o que é que mudou nesse passar dos anos? O comportamento de compra. E olha só que interessante como é estranho esse mundo do digital com o mundo físico. É uma simbiose. É como se a gente quisesse atravessar essa parede e ir para Hogwarts. Né? Vou fazer uma analogia com Harry Potter. A plataforma, né, 3/4, né?
Você sabe que você atravessar a parede, você sabe que existe algo lá, mas você ainda fica com receio porque você fica com aquela trava ou aquela crença que é uma parede, mas você sabe que as pessoas estão atravessando aquela parede. Tem uma cena que eu acho emblemática, assim, começa o filme do Harry Potter, que ele vê as pessoas atravessando e bate aquele receio se ele vai atravessar ou não, ele fica com medo, mas vê os outros fazendo essa travessia. Você vê pessoas indo para o digital, você vê o negócio do teu concorrente indo para o digital e você está travado achando ainda que não é o seu momento ou que o seu negócio, se funcionou até agora desse jeito, por que eu vou para o digital? Time que está ganhando não se mexe. E aí tem também um erro. E o que acontece? As pessoas mudam o comportamento de compra. Os 4 P's ou os 5, eles continuam lá, mas o comportamento de compra não. Agora, olha só que interessante. Lá no RS, não sei se eu posso citar o nome de uma loja. Por favor. Tem uma loja que se chama Bless, que é abençoado, né? Abençoe, em inglês. Ela vai comprar roupas em São Paulo, em Minas, em Petrópolis, em vários lugares. Para revender. E acredita que boa parte do público dela que compra com ela, a loja é no RS e não é nem na cara do gol. Você tem que subir 2 lances no RS e é uma loja que seja, acho que é do tamanho desse nosso estúdio aqui hoje. Ela vende para a maioria das pessoas de São Paulo. Ela vai buscar roupa em São Paulo e quem compra dela é a maioria de São Paulo. Isso se deve ao quê? A um marketing digital forte. Ao marketing digital forte. E aí é que tá. O marketing digital, ele não tem precedentes, porque olha só que loucura, ela vai buscar roupa de São Paulo, a loja dela é em Floripa, e ela vende para o pessoal de São Paulo, ela traz para cá para depois mandar para lá. Se fizer o raciocínio mesmo, é uma loucura. E ela fatura em média... média... Por que o pessoal de lá não compra direto lá, né? E aí vem a cereja do bolo que nós vamos conversar. Claro, sem dúvida. Agora uma coisa aqui, Léo, deixa eu até fazer esse apontamento para o pessoal que nos acompanha. Nesse instante, para você que nos acompanha, veja a importância do marketing digital. Às vezes, é como o Léo falou, time que está ganhando não se mexe, aí fica naquele conservadorismo, né, dos negócios e não se expande, não se abre para um universo muito maior. A pandemia, por exemplo, Léo, e eu trago aqui para a nossa conversa, foi algo muito interessante. Porque a pandemia, nós tínhamos até então empresas trabalhando no modo conservador, no modo tradicional, né, com o seu ponto de venda, e lá fazendo a comercialização, não investindo muito no marketing. De repente, veio a pandemia. Fique em casa, muita gente em casa, a maioria, né, das pessoas do mundo inteiro em casa. Como é que faz agora? Né? Muita gente foi para o digital nesse instante. Venderam cursos. Inclusive trouxemos aqui uma entrevistada que começou a trabalhar ela já trabalhava fazendo bolos, né? E aí na pandemia ela fez o curso dela de confeitaria. Comprou 2 apartamentos. Olha só que só com a renda que ela fez, comprou e quitou o apartamento, comprou. Olha só. Quitou só com o valor que ela fez de cursos na internet. Veja você como o marketing digital é forte. Todas essas informações nos fazem pensar que quando vem, né, Napoleão Hill diz que quando vem a semente da mudança, vem também a semente da oportunidade. Porque com a pandemia mudou toda a regra do jogo. Toda a regra. As pessoas estavam acostumadas a ir até as lojas e comprar, e daqui a pouco agora você fica em casa, você fecha o seu negócio, e agora como é que você vai para o digital? Verdade. Você trouxe essa informação que essa pessoa soube, de certa forma, aproveitar a semente da mudança e transformar na semente da oportunidade. E o mais interessante diante disso tudo é como você enxerga o desafio que você está passando. Se veio a pandemia, como é que você se preparou para isso? E aí agora eu trago, até inclusive, vou citar um amigo aqui que é o Bruno, fiz um podcast com ele, tem mais ou menos, foi no início do ano, e ele me conta a história dele que é muito interessante. Ele tinha um dinheiro guardado. Bruno do quê? Ele é... Só não me recordo o sobrenome, mas ele trabalha muito forte com revenda de celular. Mas um pouco antes da pandemia, ele estava com dinheiro guardado, ele ia empreender, estava tudo certo, ele ia sair da CLT e de repente veio a pandemia e aquele dinheiro ele teve que segurar e ele não sabia mais o que fazer, ele começou a entrar em parafuso, porque ele começou a pesquisar na internet o que vai acontecer com o mundo e vai pesquisando, ele foi entrando naquela paranoia. E aí sabe o que aconteceu? Ele comprou máscaras, porque ele viu que lá do outro lado do globo já tinham pessoas usando máscara, ele se antecipou e nada daquilo que ele ia fazer, porque ele abriu uma loja, eu até acho que era a loja de celular que ele abria, a primeira loja dele de celular, ele ia abrir, ele teve que segurar
E ele, por conta de uma pesquisa, naquele momento que a gente estava atravessando, ele viu uma oportunidade. E o que era para ele ser uma coisa de terror, porque ele começou a entrar em parafuso, ele viu essa oportunidade. E ele trouxe as máscaras, ele começou a personalizar as máscaras. Ele faturou mais de 100 mil reais só com essa venda de máscaras. Você vê, uma semente da mudança, ele soube aproveitar a semente da oportunidade através do digital. Então ele fazia live, mostrava, porque assim, você vai sair na rua, você não quer sair com aquelas... Ele ainda usava até umas copy. Copy é o texto persuasivo, a forma persuasiva como você... traz a atenção do teu público, né? Ele fazia vídeos, você vai sair com essa máscara que parece coisa de doente na rua, que tal você personalizar e sair mais com um traje bacana e mais elegante e ainda assim protegido? E assim ele vendia. E ele fazia live, fazia vídeo e assim ele faturou. Você vê, né? Ele soube utilizar o canal, porque marketing digital o que quer? Esse estranho mundo que você propaga a sua mensagem e você tem alto poder de escala. Você pode estar fazendo negócio com outras pessoas ao redor do globo. Eu, inclusive, tenho clientes na Alemanha, tenho clientes nos Estados Unidos, na Austrália, porque o marketing digital hoje possibilitou que eu pudesse atender essas pessoas, inclusive para lançamento de curso. Puxa, cara, isso é Eu faço toda a estruturação daqui, os vídeos elas gravam lá, me mandam e eu estruturo toda a área de membros para ela e entro com funil de vendas e automação. Tem um cara americano, o Tony Robbins, que nós dois conhecemos muito bem, nosso telespectador se não conhece, Não que a gente tenha tomado café com ele, mas não que não tenhamos tomado e também que não queiramos tomar, né? Porque na verdade a vontade é grande. É grande. Tony Robbins é um grande mentor dos famosos dos Estados Unidos, se eu não me engano, mentor também de Bill Clinton, enfim. Teve uma participação muito importante, continua vivo, nosso contemporâneo, né? Tá aí e fazendo a diferença no mundo. Tony Robbins diz o seguinte, algo muito interessante a fala dele, eu até me arrepio. Durante a pandemia, pouco antes da pandemia, trabalhava nos Estados Unidos e nas adjacências, né, nos arredores. Ele não tinha como viajar para outros lugares. Havia muitos convites para ele ir, mas ele nunca ia porque não tinha condições de ir. Ele já escrevia livros e tal, e fazendo muitas palestras, dando as mentorias. Quando vem a pandemia, ele passa a se organizar e diz o seguinte: meu Deus, como é que vai ser agora? Eu não posso mais ir para os lugares, para os arredores. Nem aqui dentro eu posso. Por quê? Fica em casa. Ele tinha que ficar em casa. O que ele fez nessa hora? Se estruturou, se organizou, fez da casa dele um estúdio, um grande estúdio, montou tudo, estruturou, ficou um estúdio de TV, né? Organizou tudo. E aí, antes ele estava só nos Estados Unidos e arredores, ele passou a estar no mundo inteiro, através da internet, através do marketing digital. Ou seja, algo que tinha tudo para ser o fim, para limitar, foi a mola propulsora para levar muito adiante, como levou o Tony Robbins e outros tantos que se aproveitaram da pandemia, né, se aproveitaram daquele momento da pandemia através do marketing digital, né? Para uns foi impossível, para outros foi algo possível, não somente possível, foi um motivo para prosperar ainda mais. Foi isso que o Tony fez e outros tantos fizeram, né, Léo? Você também acompanhou muita gente durante esse período aí. Sim. Certamente tem relatos dos mais diversos de pessoas que decidiram ir para o digital. Agora, Léo, eu quero te perguntar o seguinte. Por que as pessoas resistem para ir para o digital? Essa é uma boa pergunta. Eu vou até citar aqui o caso do meu sogro. Tem empresa há mais de 40 anos, é uma empresa bem conceituada no Vale, Canelinha, São João Batista, Tijucas, sempre trabalhou com a parte de confecção, sempre para a parte de moda. Quando ele viu o meu trabalho, que eu estou trabalhando com ele vai fazer quase um ano agora, ele viu o quanto ele estava perdendo de mercado por não saber aproveitar o digital. Mas ele teve resistência. E a maioria da resistência parte da crença que você carrega e porque aquela questão que nós falamos há pouco, o time que está ganhando não se mexe. Se eu cheguei até aqui com 40 anos de estrada, com essa mega empresa que eu tenho, com mais de 100 colaboradores, por que eu vou para o digital? E ele achou que ele já estava no digital, porque começaram pelo menos a fazer o Instagram. Né? Quando a gente pensa no digital, a gente já pensa em rede social. Claro. Ou para o Instagram, ou para o Facebook. Mas o digital é muito além disso. Claro. Não é só Facebook, Instagram. Mas como as pessoas enxergam, a maioria... O que nós temos hoje, hein, Léo? Nós temos hoje Facebook, Instagram,
YouTube, que não dá para dizer que é uma rede social, mas é uma rede de vídeos, TikTok, né? Kawaii, TikTok, Google, Kawaii, Google, Pinterest. Temos o Canva, inclusive o Canva. O Canva também tem rede social hoje? Ele é muito engraçado, porque assim, ó, como eu falo, são ecossistemas que têm vida ali. O Canva, ele é tão interessante, ele ainda não tem os preceitos de uma rede social, mas você vê que tem pessoas que colaboram com aquela plataforma, principalmente designer, que já deixam estruturas pré-prontas para você trabalhar em cima daquelas estruturas. A exemplo do CapCut. Isso. Também tem contribuição. Exatamente. Inclusive tem vários presets no CapCut que você pode utilizar para você editar os teus vídeos, porque existem editores que já deixaram aqueles presets prontos e eles são remunerados por isso, ou diretamente pela plataforma, porque a plataforma contrata, precisa estar sempre produzindo conteúdo para que outras pessoas continuem acessando, consumindo e usando, ou ela também permite a linha colaborativa onde você pode fazer esses presets e o seu nome é Fernando, quem criou o preset tal, que você deu o nome. Aparece seu nome, você está fazendo marketing e você também é remunerado cada vez que alguém usa aquele preset que você criou. Então essas plataformas têm essas linhas colaborativas para que elas continuem crescendo esse ecossistema e remunerem as pessoas que contribuem para o crescimento desse ecossistema. No Canva também não é diferente. E essa receita já vem lá da estratégia do YouTube. Quem começou com tudo isso lá atrás foi o YouTube. Quando o Google comprou o YouTube, começaram a reestruturar o YouTube e a monetizar, incentivar as pessoas a criarem canais cada vez mais profissionais e parte da receita gerada com verba de publicidade distribuída entre os canais que se tornavam parceiro do YouTube. E porque o YouTube precisa cada vez mais, né, através de como que ele é remunerado, através dos links patrocinados. Então você que tem um canal no YouTube, você é parceiro do YouTube e você ganha o AdSense, né? Ganha o AdSense. Então existem várias formas. E as empresas, elas não brincam em serviço. Pensa que muito maior do que a Câmara aqui de Vereadores, onde nós estamos agora, existe um departamento de pesquisa para cada uma dessas empresas. E elas investem pesado, cada vez mais em pesquisa, porque eles precisam render cada vez mais o que da gente? A atenção. Qual é a tela? É a disputa, né? É a disputa. Então, nosso tempo vale muito para essas plataformas. Inclusive, eu até aproveito para quem está assistindo agora, tem uma série na Netflix que se chama O Dilema das Redes. Ótimo. Ela é excelente, ela explica como a gente é refém dessas ferramentas, inclusive relatos de pessoas que trabalharam nessas grandes empresas e como eles criam um mecanismo de fazer com que você fique cada vez mais preso aqui. Mais preso. É a disputa acirrada pelo tempo de cada um, né? O que há de mais precioso, na verdade, na nossa vida é o tempo, né, Léo? Tempo. É como aquela ampulheta, né? A ampulheta eu acho que é a maior representação que nós temos do tempo, né? Porque a Terra que está em cima é a vida que ainda existe, né? A Terra que está embaixo é a vida que já se foi. A Terra vai caindo e, claro, nenhum de nós sabe exatamente a Terra que ainda nos falta, ainda temos, né? Que ainda falta cair, né? Mas é a grande realidade, né? Então, aonde estamos botando o nosso tempo, né? E aí vem as redes sociais, num sistema extremamente forte de distração, de entretenimento, né? E eu costumo dizer o seguinte, Léo, eu costumo dizer que o maior comunicador que existe hoje na face da Terra, sabe como é que é o nome dele? Não faço ideia. Não foi Silvio Santos, não. Com todo respeito, e que Deus o tenha. Não foi, não. O grande comunicador que existe hoje na face da Terra chama-se algoritmo. O algoritmo é o mais extraordinário dos comunicadores que existe na face da Terra. Por quê? Porque ele simplesmente ele te entrega o que você quer através dos mecanismos de cada plataforma. Então, se você gosta de ver carro lá no seu Instagram, o que ele vai fazer? Vai cada vez mais te mandar conteúdo de carros. Sim. Para quê? Para te manter na rede. Para fazer com que o seu tempo seja gastado na rede. Inclusive com as pessoas que você mais interage. Se você não interage muito, ele logo entende que aquela pessoa, em tese, não seja tão importante, vai tirar também. Lá, pode observar que no Instagram não aparece todo mundo. Você não consegue ver os stories de todo mundo. E o algoritmo entende isso. Ele vai entregar aquilo que você está procurando. Que mais vê. E que mais gosta de ver, né? Que mais gosta, passa a maior parte do tempo. Nós entrevistamos aqui recentemente, inclusive um especialista em Google, o Jorge Ávila. Olha. Esteve conosco aqui, ele inclusive é autorizado pela Google, né?
e conversou conosco numa longa conversa aqui no TV CâmaraCast, e ele nos falou sobre essas questões do algoritmo e dos mecanismos. E o Jorge, inclusive podcast que está no nosso canal do YouTube, depois desse aproveita, já vai assistir esse outro que está imperdível. O Jorge disse o seguinte: quando nós estamos nas redes sociais, cada rede, cada plataforma, ela pergunta se nós podemos ceder a nossa câmera para que ela possa nos ver. Se nós podemos ceder o nosso microfone para que eles possam nos ouvir. Se eles podem acompanhar a nossa movimentação nas redes sociais, naquela rede, porque eles querem facilitar a nossa vida, nos entregando aquilo que nós queremos. Aí eu te faço uma pergunta. Eles perguntam mesmo? Cada plataforma pergunta isso? Veja só a pergunta que eu estou te fazendo. Por que eu estou te questionando isso? Porque segundo o Jorge, cada plataforma faz essa pergunta. E não só as plataformas, os sites também fazem. Através do quê? Do tal dos cookies. Quando você acessa o site, vem a pergunta: aceitar cookies ou não aceitar o cookies? Esse site utiliza cookies, né? Vem um pop-up e você tem um termo ali de uso, né? De uso. E aí, claro, entra também outra questão que é LGPD, que provavelmente não é o assunto de hoje. Exato. E também, como eu disse ontem ainda para um amigo meu num café, nós estamos vivendo o verdadeiro show de Truman. A gente é espionado o tempo todo. O tempo todo. Quando você baixa um aplicativo no seu celular, no mínimo ele pede acesso à sua câmera, à sua geolocalização, ao seu microfone, aos seus contatos, a sua agenda de contatos e a sua galeria de fotos. E aí tem aplicativos que você para e pensa: ué, mas esse aplicativo não usa microfone, por que eu vou ceder acesso ao microfone? Só que a partir do momento que você diz não, o que é que acontece? Ele não permite que eu navegue no site. Exatamente. Ou seja, isso não é bem uma pergunta, né? Isso é uma chantagem. Não é uma pergunta, exatamente. É uma chantagem. Ou seja, ela te impõe. Ela me impõe. Ela te impõe. Né? Ou você permite, ou eu não vou deixar você andar por aqui. Pronto. A bola é minha, nós vamos jogar futebol, Exato. Se não for com as minhas regras, eu recolho a bola e vou embora. Exatamente. Não era assim antigamente, Era né? assim. Então eu fico perguntando assim, até onde vai essa questão da invasão de privacidade? Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui nesse podcast, os nossos telefones aparentemente estão desligados, né? A tela está escurecida, mas o microfone ele está ali funcionando. Está funcionando. E às vezes você está falando de uma marca e você abre o teu Instagram, você abre o Facebook, uma marca que você nem sequer segue, daqui a pouco aparece um patrocinado dela. E você acha que é coincidência. Exato. O pessoal costuma, inclusive, dizer, né? Eu estava falando sobre esse assunto agora, de repente abriu o celular e lá apareceu. Né? Apareceu lá um conteúdo exatamente de acordo com aquilo que eu estava falando. Não é mera coincidência, afinal de contas tem esse aceite através dos cookies, através dessas questões todas, e aí entra o marketing digital. Porque, vamos supor que eu estou falando em geladeira, vou comprar uma geladeira. Aí quando eu abro a rede social, o que me aparece? A tal da geladeira. A tal da geladeira. Qual é a geladeira que vai aparecer? Vai aparecer daquela empresa que mais investe ou mais sabe trabalhar com marketing digital. Utilizar o algoritmo para encontrar você naquele exato momento. E existe também estudos que eles estão querendo antever a compra, aquele momento que você ainda está com desejo, você nem está comentando do produto, que é uma coisa bem inconsciente. Mais neural, assim. Mais neural. Agora, como isso vai acontecer? Não sei, aí só os próximos anos, ainda mais com essas... Agora, qual é a corrida do ouro na internet? O que é ouro na internet? Qual é o ouro hoje? Petróleo ainda é ouro? Ainda é ouro. Ouro ainda é ouro? É ouro. Mas o que é ouro? O ouro é o tempo, né? Tempo de cada um, também. A atenção de cada um, né? A atenção também. Mas qual é o ouro na internet que eles brigam o tempo todo, que não é só o nosso tempo? E tempo não volta, como eu sempre... O que é, Léo? Você sabe o que é? Não sei. É os dados. Os dados. E os dados, quando você sabe utilizar esses dados, transforma em informação, porque o que é dado, o que é informação? Pensa assim, uma tabela. Eu vou falar para você um número. Alguns números, 33, 45, 18, 24, 19. Falei tudo e não te disse nada. Agora, quando eu falo, eu junto esses números a nomes, João, 33, João, 45, Fernando, 37, Leonardo. Opa, peraí, estou trazendo uma informação já. Mas o que é isso ainda? É a idade de cada um. Tá vendo que às vezes o dado é uma coisa
E a informação é a combinação desses dados. E aí agora você transforma aquilo ali num conhecimento. E você utiliza aquilo ali a favor do seu negócio. Quer ver uma coisa interessante? Eu trabalhei um tempo atrás para uma temaqueria. E era do tamanho dessa sala aqui, mais ou menos. Ele até tinha... ele não gostava muito do ambiente dele, apesar que era limpo e tudo mais, mas para foto ele não achava que era uma coisa muito legal. Porque era pequenininho e também muito simples. Mas ele vendia, o pessoal adorava o sushi dele. E como eu falo, se você tem um produto muito bem formatado, você já tem um bom caminho andado. O resto é marketing. O marketing dele não acompanhava o produto dele. Então quem olhava na internet tinha muita arte e pouca foto do produto. Falei, nós vamos focar primeiramente na foto. Você vai para a rede social, pelo menos, que é o primeiro passo para quem vai para o digital, é para uma rede social para começar a fazer qualquer movimentação na internet. E uma boa imagem vende muito. Né? Nós sabemos bem disso. Então eu falei, vamos fazer uma foto bem bonita, porque o sushi a pessoa tem que olhar e já querer comer aquela foto. E aí a gente começou, eu levei uma malha tensionada preta, pedi para ele segurar aqui para não aparecer o fundo, porque ele não gostava muito do estabelecimento, e comecei a fazer as fotos e usei mais foto do que artes, porque quem trabalhava antes com ele usava muita arte, não destacava muito o produto. Floreava muito. E não destacava o produto. Você acredita, daí eu comecei a fazer um mapeamento, comecei a olhar as métricas de quem mais interagia com as publicações dele. A maioria do público dele era mulher. Aí eu levantei dados, comecei a cruzar, comecei a pensar e levei toda a estratégia para ele. Falei, ô fulano, olha só, ele tinha 15 mil de faturamento, ele só fazia delivery, tudo pela internet, não tinha nada de ir lá comprar lá e comer lá. Não tinha isso. Isso seria mais ou menos os clientes que ele já tinha também. Ele começou no boca a boca, daí depois começou a movimentar um pouco do digital, ele até tinha uma rede média, assim, uns 3, 4 mil seguidores, tá? Porque foi ao longo desses 5 anos que ele começou. E aí o que aconteceu? Eu olhei que a maioria quem comprava com ele era público feminino. Sushi não é comida de quem está com fome. Sushi é comida de quem tem desejo. Sushi é comida de ritual. Você prepara, você faz a foto. É uma comida instagramável. Você faz a foto e publica para depois você comer. Ou você come, mas depois você publica a foto daquele prato. E detalhe, ele queria que eu fizesse tráfego a partir das 18 horas, que era o horário que ele começava o delivery. E das 18 às 11. O tráfego, para você que está nos acompanhando agora, talvez não tenha muito conhecimento, né, Léo? O tráfego é fazer com que aquela informação, aquela foto, aquele post, aquela postagem, ela dê mais força a essa postagem na internet. Seria mais ou menos isso, né? Eu vou até traduzir em linhas gerais para quem está assistindo agora. Tráfego é só você abrir o teu Instagram e olhar quantas pessoas visualizam os teus stories por dia. Aquela quantidade de acesso nos teus stories é o teu tráfego hoje na tua conta. É claro, se você tem um site, você tem outras ferramentas como o Google Analytics, você consegue traquear de onde vem a tua fonte de tráfego, né? Traquear, fazer o mapeamento. Isso, exatamente. A origem. A origem, de onde está vindo. Se está vindo de uma postagem no Facebook, uma postagem no Instagram, se está vindo de um vídeo que você tem no YouTube. Traqueamento. Ou se você tem um artigo publicado numa rede de terceiros que também está trazendo gente para dentro do teu site. Daí já é um serviço mais elaborado. Mas o tráfego, em linhas gerais, é a quantidade de acesso que as pessoas acessam a tua conta, os teus stories, a quantidade de views. Isso é tráfego, para a pessoa já entender. E aí tem o tráfego orgânico, isso, que é a postagem normal. Você chegou lá e botou, a maioria das pessoas usa isso, né? Isso. Publica lá no Instagram, publica no YouTube, publica nas plataformas. Tráfego orgânico. Isso. Quando é que passa a não ser mais orgânico? O orgânico é aquelas pessoas que já te seguem. Tá. É o teu ciclo de amigos, conhece o trabalho do Fernando. O que não é orgânico é quando pessoas que não te conhecem, porque... Passa a conhecer, porque o teu nome chegou nela de alguma forma. Mas eu estou começando a colocar dinheiro na rede. Exatamente. Vou pegar para o mundo físico, né? Depois a gente vai para o digital para as pessoas entenderem. É porque vi uma entrevista do Fernando e... vi uma entrevista do Fernando. Eu vi um outdoor, tinha o Fernando lá naquele outdoor. Então, pessoas que não te conheciam antes, que não veio de amigos que indicaram, te viram em algum ponto da cidade e aí isso é o tráfego pago. Então, no digital, o orgânico é aqueles que já te seguem e o pago é aquele que você faz com que aquela tua publicação alcance mais pessoas e você consiga trazer pessoas que ainda não te seguem. Aí passa a ser o tráfego pago. Essa é a diferença. Eu tenho 100 seguidores. Naqueles 100 seguidores, 50 estão sempre vendo os meus stories, é o teu orgânico. Tá, daí a empresa de sushi então fazia 15 mil por mês, ali no boca a boca, o orgânico.
Aí você começou a fazer o trabalho pro empresário, pro dono. Exatamente. Como é que foi? Em 7 meses nós chegamos a 100 mil reais. 100 Isso, mil reais. é isso que eu digo, você não precisa nem entrar muito profundo no digital. Uma foto bem batida, e aí vem o pulo do gato, né, que a gente gosta de chamar às vezes no digital. Ele queria que eu fizesse publicações a partir das 18 horas, porque era o horário que abria o estabelecimento. Ia das 18 até as 23 horas. E eu falei, ô Lucas, a gente não pode fazer isso, porque sushi é comida de desejo. Eu tenho que começar trabalhando a publicação. Publicação são as tuas postagens nas redes sociais, a partir das 8 da manhã, e depois nos horários que as pessoas estão pensando em comida. Geralmente às 11 da manhã, às 15h30 ou às 16 horas, que elas estão pensando no café da tarde, alguma coisa, e de repente vê uma publicação e vê aquele sushi bonito de novo e você fica encucado. Desperta desejo. Exatamente. Ao final do meu expediente eu quero comer aquele sushi que eu fiquei com desejo. A culpa não é sua. Quando você tem vontade de comer alguma coisa, a culpa é desse cara que tá aqui, ó. Do marketing. É dele, tá? Não é? Não é sua. Não, a culpa não é da sua mulher. Isso. Ah, não, minha mulher tá pedindo que quer comer um sushi. Não. A culpa é dele. Ele que pegou o melhor horário. E aí você faz fonte de tráfego também nesses horários que você pode deixar pré-determinado e nos dias que você quer que fique rodando. Ah, dá para programar também. Dá, inclusive até para aparecer só em quem tem iPhone, por exemplo. Léo, vamos fazer o seguinte. Qual é o tipo de empresa que a gente mais vê por aí, que mais tem hoje e que menos faz marketing digital? A que mais tem por aí? E que menos faz marketing digital? Essa é uma boa pergunta, hein? Essa é uma boa pergunta. Tu que é conhecedor da área aí do mercado. Tem tantas, tem empresas aí. Cita pelo menos uma aí que tu acha que. Empresas de logística eu vejo que não fazem muito marketing. Logística. Logística é um setor que não faz muito marketing. Mas ele precisa? E por que não? Quem é que não precisa? Você acredita que a Translovato, uma das grandes empresas de logística, entrou em contato comigo para publicar um artigo que eles viram no portal Administradores, que eu já faço publicação já tem mais de 10 anos lá. E eles queriam publicar aquele mesmo artigo na revista de mais de 30 anos da empresa. Enquanto eu estava em casa, aquele artigo chegou neles, no marketing deles. Eles viram. E eles viram. E pediram para fazer a publicação. Mas é que a logística hoje, Léo, a logística tem mercado pra caramba, né? Por Sim, exemplo, não. porque assim, ó, eu fico pensando nisso também. Já aconteceu comigo, às vezes, de oferecer um serviço para um cliente, para produzir um vídeo, alguma coisa do tipo, eu chego e produzo, o cliente me diz assim, não vou querer fazer vídeo. Eu assim, mas por quê? Não, porque eu já tenho uma boa clientela. Se eu anunciar na rede, eu não vou conseguir atender todos os clientes. E esse é um bom ponto. É um ponto, né? Eu já sou muito bom no mercado. Eu hoje, fazendo o que eu faço já no normal. Tá vendo? Clicasse em algum botão aí, a Siri, né? Não cliquei em nada. Do iPhone. Foi por conta da nossa conversa, ela se ativou. Então, Léo, o que nós temos então? O que a gente estava falando era sobre? Os setores que menos fazem marketing. Isso. E que precisariam fazer marketing, né? Pois é, daí a gente citou a logística, né? Então eu não preciso fazer o marketing do meu negócio porque o negócio já está prosperando muito bem. E aí eu digo, não quero marketing, eu não vou ter como atender, vai vir muita gente. Eu já ouvi disso, você já deve ter ouvido isso também. Essa é uma boa objeção e eu sempre falo, se você não tem estrutura para crescer, é melhor então que você não cresça de forma muito rápida. Porque se eu começar a trazer muito cliente para você, você pode se queimar. E eu já vi empresas quebrarem porque estavam vendendo muito, mas não comportavam tudo aquilo que estavam vendendo. E aí os custos também começaram a crescer muito. E aí a empresa acabou indo para o negativo e quase foi à falência por conta desse crescimento. Então tem que crescer e crescer com estrutura. Hoje de manhã eu conversava inclusive com uma loja de roupas aqui de São José. Não vou citar o nome deles, mas conversava e eu dizia para eles, olha, eu quero produzir vídeos para vocês, vídeos para a internet. E aí ele me dizia o seguinte, não, Fernando, eu não estou afim de produzir esses vídeos agora. E eu disse, mas por quê? Não, porque eu não tenho estoque. Se eu produzir vídeos, eu sei que vai vir uma alta demanda e eu não vou conseguir atender porque eu não tenho mais estoque. Então primeiro eu vou estruturar a minha loja, vou aumentar o meu estoque e depois então a gente passa a fazer vídeos. Mas olha só que interessante. Ano passado ainda terminei o treinamento deles. É uma empresa que trabalha com peças para ar-condicionado central. Quando eles me procuraram, eles queriam fazer tráfego. E quando eu olhei o site deles, tinham vários erros estratégicos lá. E eu expliquei, não adianta eu trazer gente
se a tua casa não está arrumada. É igual fazer uma festa e não preparar a minha casa para receber essas pessoas. Uma boa música, uma boa comida, a casa está realmente bem limpa, cheirosa, pronta para receber esse público. E aí o que aconteceu? Eu vi o erro estratégico deles e expliquei para eles. E aí eles abriram o jogo para mim, de um problema que estava acontecendo internamente na empresa, que era um problema bem... um problema grave, assim, né? Que é igual você comprar um carro e você dizer que fez uma boa compra, mesmo sabendo que às vezes você comprou uma bomba ali, Uma bomba, né? uma areia, né? E é difícil, às vezes, a pessoa falar do problema que a empresa está enfrentando. E quando eu fui para a mesa de negociação com eles, eles viram que eu estava vendo coisas... Isso que eu olhei só com o meu olhar de fora do marketing e falei, o problema de vocês não é tráfego, eu posso fazer tráfego, mas não é esse o problema. E aí eles abriram para mim o problema que eles estavam passando. E o que era? E eles tinham alta rotatividade de pessoas dentro da empresa, a cultura... Ninguém ficava. Batia um meta muito fácil, então não tinha... os KPIs bem desenhados, que é onde você faz KPIs, você faz a mensuração das metas que cada setor tem. Então o setor de bem vendas, organizadinho. Isso, para você mensurar. E aí o que acontece? Quando eu comecei a fazer o trabalho de marketing não é só dali para fora, é daqui para dentro. Qual é a experiência que teu cliente vai ter com a tua empresa? E aí eu comecei a explicar isso tudo para eles. No resumo da ópera, o gerente foi embora porque roubava a empresa. Tá, isso nossa. Por conta do marketing. Ele não fazia... Tu descobriu isso? Isso, ele não fazia o controle de estoque. Cabasco, gerente? Sim, até hoje ele passa por mim na rua. Ele tinha 10 anos de casa. E o dono não queria Cabasco mandar... não, né? Tu botasse ele onde ele devia, né? E assim, o dono não queria mandar embora. E eu senti isso no coração do dono. Eu falei, olha, CNPJ não tem coração, você tem. E eu sei que é difícil para você, mas eu, como consultor, sou obrigado a trazer essas informações para você. A minha parte eu estou fazendo, então desse mal eu não vou pagar. Está aqui o meu trabalho. O que acontecia? Entregasse que um mapeamento para ele todo. O gerente, que eu comecei a fazer, organizar toda a casa, o marketing você vai organizando, até se você permitir organizar a cultura organizacional, o marketing também vai. Porque as pessoas que vestem a camisa naquela empresa, isso também é marketing, é um endomarketing. E aí eu comecei... Isso também faz parte do trabalho do especialista em marketing? Faz parte do trabalho, hoje faz parte do meu trabalho. Como eu venho da área de administração, eu trago essa bagagem junto, de organizar processos. Nós trouxemos aqui o Thiago Crisóstomo. Olha, ele é ótimo. Conheço ele. O Thiago, fantástico. Já teve aqui. Sim. Thiago Crisóstomo. Empresas de sucesso? Empresas de sucesso. Acho que é isso, né? É algo assim. Ele viaja hoje o Brasil inteiro, né? Estruturando essa parte. De carro, inclusive. Vai de carro para lá e para cá. Mais de... Quantos quilômetros? Acho que 1.000 quilômetros. Ele tem uma empresa muito legal. Por semana. É uma coisa maluca, assim. Que ele anda e anda muito, né? Então ele teve aqui, e ele faz isso também, né? Ele faz esse mapeamento, né? Claro, ele está muito mais na área administrativa, mas o marketing ele entra também nesses meandros. Então, é o que eu digo. Nessa empresa, por exemplo, eles me procuraram para fazer tráfego, mas o erro não estava no tráfego, mas eles achavam que ia resolver o problema deles. E aí não adiantava a gente fazer tráfego, crescer a empresa, se dentro de casa não estava devidamente organizado. E eles sim podiam crescer, porque eles tinham capacidade de crescimento para mais de 30% do que eles vendiam. Entendi. E isso eles tinham claro, Isso é bom, porque o dono estava com a visão muito certa. Só que o dono não estava com a visão certa numa questão. O estoque, ele estava olhando faturamento, o que sobrava de lucro e estava esquecendo do estoque. E aí por isso que esse gerente também foi embora, que além de roubar a empresa, ele não fazia o controle de estoque da forma certa. Ficou quanto tempo lá? Existia um compressor, ele já tinha 10 anos de casa, ele nasceu com a empresa, ele cresceu, ele cavou o poço junto. E foi por isso que foi doloroso a saída dele, porque o proprietário não queria mandar ele embora, porque ele lembrou de todo o histórico que eles construíram junto ao longo do tempo. Ele ajudou a construir e afundar ao mesmo tempo. Aí eu falei, pois mas você já reconheceu ele. Ele tem o 3º ou 4º salário maior dentro da empresa. Então a sua parte você também já fez. Você já reconheceu ele. Então não é o que ele fez lá atrás, é o que ele faz daqui para frente. Claro. Essa conta de você já zerou. Então agora você precisa tomar uma decisão, porque eu vou te falar uma coisa. Não, ainda mais roubando a empresa, ele deve ter ganhado muito mais do que o senhor uma hora vai se, né? Exatamente, e assim, o senhor uma hora vai se retirar da empresa e a sua empresa vai continuar. Vai ficar para os seus filhos, vai ficar para a posteridade, ela vai continuar. Então você precisa tomar uma decisão pelo bem da sua empresa. E ele tomou, foi uma decisão dura. Ano passado eu voltei, terminei um treinamento com toda a equipe, a gente reorganizou o e-commerce deles. E por conta disso, até a LG fechou uma parceria com eles. A gente organizou todo o estoque, fez contagem de estoque.
Você sabe que esses dias eu tava, era um domingo de manhã, e a minha mãe mora no sul da ilha, lá no Ribeirão, né? Eu tava em casa com a minha mulher, e aí eu disse o seguinte, quero levar minha mãe num lugar bacana hoje à tarde, domingo à tarde. Olha. Aí tava em casa, tomei o café e tal, almocei. Quando deu o horário da tarde, eu já sabia onde é que eu ia. Mas como é que eu descobri aonde eu ia? Simples. Fui pro meu celular, digitei lá no Google lugares bons para tomar café. Palavra-chave. No domingo à tarde. Olha só, bem específico. Bem específico. Lugares bons. Aí peguei e coloquei, cara. Apareceu em primeiro lugar lá ranqueado. Doceria da fulana de tal. Aí, doceria, já apareceu no Instagram, inclusive. Viu as fotos? Daí cliquei no Instagram, vi as fotos, fiquei encantado. Não só encantado, tinha um doce lá, que era uma torta de brigadeiro, não sei das quantas. Extraordinário aquilo, cara. Eu disse assim, vou comer essa torta, cara. Já foi. Aí falei com a minha mãe. Olha o desejo aí. Olha o desejo. Olha o desejo. Aí falei pra minha mãe assim, não, já sei onde é que eu vou levar vocês. Cara, embarquei, botei no Waze, fui no Ribeirão, peguei minha mãe, tinha mais uma amiga dela lá, minha mulher foi junto, fomos nós 4. Chegou ela lá na Armação do Pântano do Sul, cara. Logo ali. Logo ali. Aí, o lugar, eles tinham recém se mudado, mas um trabalho de marketing extraordinário. Tanto é que eu acessei o conteúdo deles. E você atravessou Atravessei, saí de São José, fui até o Ribeirão, peguei minha mãe e fomos um momento especial, passamos o Morro das Pedras com a minha mãe. Super marcante, cara. Cheguei lá, era uma pessoa super simples, a dona do negócio. Super simples. Mas veja você onde é que eu quero chegar com esse super simples. A mulher, ela era uma dona de casa, fazia faxina, limpeza, né, como empregada doméstica. E eu sei que ela ganha um curso do Senac, se eu não estou enganado, de confeitaria. Vai fazer o curso. Faz o curso de graça, tal, começa a vender esses doces, começa a trabalhar com esses doces, produzir, vende os doces e aí decide abrir o próprio negócio. Abriu. Mas daí, como ela tinha um filho dela já na casa de 19, 20 anos, o menino começou a fazer fotos e vídeos na internet. O negócio deu muito certo. Muito certo. Aí eles ligados com a internet e tal, foram pro TikTok, começaram a pegar aquelas trends de TikTok, e tinha uma que eles viram lá no TikTok e trouxeram pro Instagram, que é aquela dancinha, aquela em que você chega na loja dançando e ganha um produto dentro da loja. Então entrou dançando, vai ganhar um doce dentro da loja. E pegou e lançou isso no Instagram. Aquilo ali, rapaz, viralizou, deu mais de 1 milhão de visualizações. Aí quando a pessoa chegava dançando, eles botaram uma câmera e aparecia a pessoa dançando dentro da loja. Legal, né? Olha mais de 1 milhão de visualizações. Não bastasse isso... Você vê, não fez uma campanha, não precisou fazer campanha... Tudo orgânico. Tudo orgânico. Sem pagar nada. A Rede Record de televisão de São Paulo viu aquele conteúdo... Olha só. E disse, o pessoal do local aí de Santa Catarina vai lá fazer uma reportagem com essa doceria lá, porque foi muito bacana, isso chegou aqui. A Rede Record foi lá e fez uma reportagem. Ou seja, a mulher estourou o Brasil inteiro. Quando que ela seria conhecida se não fosse o digital? Se não fosse isso, lá naquele cantinho, naquele fim de mundo lá, diga-se de passagem, um fim de mundo muito belo e bonito, que é a nossa armação do Pântano do Sul. Então, mas assim, no cantinho, se não fosse a internet, certamente o negócio ficaria extremamente local. Inclusive lá tem o tradicional bar, né, o Bar do Arantes. Isso. Bar do Arantes, fica bem no Pântano do Sul, né? E ou seja, é bem antes do Bar do Arantes, inclusive, na armação do Pântano do Sul, um pouquinho depois da entrada do Pântano do Sul, da armação. Então, olha que bacana esse trabalho de marketing feito, Léo. E orgânico. E orgânico. Sem gastar nada. Às vezes a gente pensa, às vezes a gente cria uma barreira de ir para o digital, Fernando, porque a gente acha que tem que investir muito, comprar equipamento, celular que tem uma boa câmera para fazer os vídeos. Ela fez o básico bem feito, trabalhou organicamente. Porque para e pensa, quando você vai começar um negócio, no mínimo, você tem que começar encantando as pessoas à sua volta, os seus amigos. Seus amigos têm que, gostei do seu negócio. Foi assim que o sushi do Lucas começou. Ele começou vendendo para os amigos da UFSC, porque era ali perto, ele abriu ali perto. Começou, e ele começou assim, vou fazer para os meus amigos,
Os meus amigos gostaram e começou a falar, por que você não abre um negócio? Por que você não abre um negócio? Por que você não abre um negócio? E ficou aquilo, aí passou um ano, ele foi lá e abriu e começou essa vida empreendedora. Você vê. Tá com o sushi ainda? Ele vendeu, foi morar nos Estados Unidos. O sushi agora foi para o patamar que eu sempre gostaria que ele fosse. Ele abriu uma unidade no continente, que o pessoal pedia muito, porque eu trazia, e às vezes eu trazia até... eu trazia para alguns amigos para mostrar, porque a gente pegava um bonificado com ele às vezes, ele me pagava também dinheiro, a gente fazia sempre esse bem bolado. E aí eu publicava muito na minha rede e gerava aquele desejo, só que o raio de entrega dele só ia até o Cobrasol. E parte dos meus amigos é Centro Histórico, é Palhoça, Pedra Branca, ele não atendia até aqui. Aí agora ele abriu uma unidade ali na rua Odilon Galotti, que é em Capoeiras, próximo ela vai emborcar no Nossa Senhora de Fátima, aquela rua que ela emborca assim. Ele abriu ali, fantástico a experiência e elevou ainda o nível do sushi, o novo proprietário. Vamos supor o seguinte, Léo, eu te perguntava agora há pouco qual é o tipo de comércio que mais temos e que menos investe nas redes sociais, você falou logística, né? Vamos lá, eu vou trazer para miúdos aqui. Eu tenho uma loja de cueca e calcinha. Eu vendo no bairro, para as pessoas do bairro. Eu tenho a minha placa lá, né? E aí, estou feliz. Por quê? Porque estou vendendo bem. O meu preço é um preço diferenciado. No bairro não tem esse preço, estou vendendo bem. E tu chegou na minha loja lá semana passada, tu lembra? Me oferecendo teus serviços de marketing. Eu disse para ti que não queria, mas tu insistente viesse mais uma vez para conversar comigo. Agora eu quero que tu me diga o seguinte, por que eu devo investir, se eu já estou me dando bem, por que eu devo investir no teu serviço de marketing? É aquela coisa, hoje você tem um comportamento de compra de um cliente. Isso. Às vezes você não precisa investir em marketing para você aumentar o número de vendas. Mas você pode, porque como é que você aumenta o faturamento de empresa? Geralmente as pessoas pensam que é aumentando o número de clientes. É a primeira coisa que se pensa. E é o óbvio. Mas existem pelo menos outras duas formas de você aumentar faturamento. Ticket médio, que é o valor médio gasto pela pessoa. Se hoje o teu cliente, você que tem essa loja de calcinha, de cueca, e esse é o questionamento que eu faria para o dono dessa empresa. Eu já está dando certo, eu já estou vendendo. Em média, cada cliente compra R$50 de calcinha e cueca. E se ele passa a comprar 70, 80, 100 reais? Como é que eu vou fazer isso? Não, porque você está aumentando a quantidade de vendas de produtos para aquele mesmo cliente. Mas como é que eu vou fazer isso para o cliente? Através de campanhas de marketing. Campanha de marketing? Tu você acha pode que isso criar, vai me ajudar? Claro, através de kits. Você monta kits para que aquela pessoa gaste mais com você. Como é que o Subway faz, por exemplo? Vou trazer uma questão que é mais cotidiana para as pessoas. Você monta o seu lanche. Isso. E depois, antes de fechar o carrinho, de você passar o cartão, fazer o pagamento, eles te oferecem um cookie. Nem fala desse cookie aí, que eu já tenho um trauma com esse cookie. E agora, mais do que nunca, não sei se você viu, que eles mudaram toda a estratégia do Subway de novo. Agora já tem os sanduíches pré-pronto, porque eles viram que eles estavam perdendo uma fatia de mercado para as pessoas mais velhas, que não tinham essa paciência de montar o lanche. Porque de querer montar parte por parte. Exatamente. Agora tem o lanche pronto também. Já tem prontíssimo lá e o preço tabelado e acabou. Eu quero o número tal. Que é o que tem nos grandes mercados, né? McDonald's, Burger King faz muito bem isso. Eu quero no 4, quero o 5, quero o 7. Eles fizeram isso. Porque que eles estavam perdendo para a concorrência e para não ter que perder os clientes e essa fatia de mercado. Isso é posicionamento de marketing também. Mas quem que observa isso? O marketing. Está perdendo o cliente por uma questão de comunicação. E ele nem precisou fazer um alarde ou um estardalhaço ou uma campanha forte de divulgação. Ele só mudou a forma como ele apresentou o produto para pegar aqueles clientes que às vezes deixavam de comprar porque não tinham paciência de ficar escolhendo o pão, o tipo de queijo, se quer adicional, sem adicional. Então, mas o bacana ali é justamente essa escolha, né? Eu gosto daquilo ali, que é a escolha, porque o cara faz o lanche na tua frente, né? Isso, igual uma padaria próxima esses dias aqui. Eu fui fazer o lanche, rapaz. A guria disse assim: eu quero um pão de trigo com almôndega dentro e maionese. Aí a guria pegou o pão, pegou a almôndega, pegou a maionese e foi lá para um quarto escuro fazer o tal do pão, cara. Eu disse assim: mas por que você vai para lá se você não podia fazer aqui na frente? Foi lá para dentro fazer o pão, legal. Olha aí, ó. Mas o bom do Subway que eu vejo, né, é que o Subway faz na tua frente, né? Sim. Você chega ali, ele
Eu quero isso, quero aquilo, você já escolhe, né? É. E aí tem o do dia, que também eles fazem. O baratinho do dia. E você acaba às vezes ficando com mais caro, porque se você está com muita fome, você vai pelo baratinho. O baratinho é a isca que atrai você para dentro da loja. Né? Terça-feira é o aí dia começa a colocar os adicionais. E aí quando esse aí ferrou, quando chegar no final dá caro pra caramba. Né? Exatamente. Então eu sempre falo, marketing é importante porque você precisa continuar retendo os clientes que você já tem. Mas e aí, tô com a minha loja lá, de calcinha e cueca. O que eu faço? E até que ponto você acredita que aquilo ali vai dar certo se você também não trabalhar? Por enquanto tá bom, tô faturando. Aí eu sempre digo, você pode escolher ser o técnico da seleção, você pode ser o atacante, como você pode ser o mercadinho do bairro, como pode ser o supermercado da cidade ou a rede de mercado. E eu sempre falo, nem todo mundo às vezes é meu cliente. Talvez esse cara não é meu cliente e tá tudo certo. Lá na frente, talvez ele precise de marketing, porque daqui a pouco vem o concorrente, se instala ali perto, que é aquela coisa, o prego que muito aparece é o que leva a martelada. Ele está se destacando no bairro, você acha que as outras pessoas não estão vendo? Daqui a pouco alguém vem, também vou querer vender cueca e calcinha. Exato. Eu citei aqui o exemplo da cueca e da calcinha, porque aqui no Bela Vista, em São José, tem uma loja... Na entrada do Bela Vista. Na entrada do Bela Vista. Claro que... E o pessoal faz fila ali para comprar. Faz fila. Eu fiquei numa fila esses dias, porque minha mulher inventou de comprar calcinha e cueca lá. E sabe quais são os maiores vendedores dessa loja? As próprias mulheres que compram em atacado e vão vender... na casa de outras mulheres. Exatamente, atacado. Olha a estratégia de negócio. A estratégia do negócio. Então eles ampliaram completamente. Então E detalhe, não entra na folha de pagamento essas mulheres. Porque não é teu funcionário. Não é funcionário. E revendem, né? E revendem. E você está empregando e dando oportunidade a outras pessoas trabalhar. Eu sei que essa loja também fez preços variados para aqueles que revendem, né? Para o atacadista. Aquele que vai vender, que compra em grandes quantidades, tem um preço diferenciado, né? Ou seja, dá para expandir muito. Eu citei esse exemplo da venda de calcinha e cueca porque dá para vender muita coisa, né? Sim. Às vezes a própria pessoa, você que está nos acompanhando agora, e eu perguntei no começo do programa, como é que você quer ganhar uma grana extra, né? Em geral, as pessoas no dia a dia, pode ser o seu caso também, estão acostumadas a fazer a venda, estão acostumadas a praticar o serviço no dia a dia, ali fazendo as coisas que faz no dia a dia. Mas poderia expandir de uma outra forma. E de que forma? Um amigo, por exemplo, em São Paulo, Duran, trabalhou na Rede Record na época. Parece até o cantor Duran. Daniel Duran. Trabalhou na Record com Marcelo Rezende. Eu conversava com ele, inclusive, agora nessa semana. E ele viu uns vídeos que eu tinha produzido aqui para uma empresa também. E ele me disse, Fernando, bacana esse trabalho que tu estás fazendo. Quero fazer também. Ele está na CNBC lá agora, na empresa abriu recentemente no Brasil, né? Eu quero abrir aqui no Brasil, eu quero abrir aqui em São Paulo também uma empresa, quero fazer, praticar o mesmo que tu praticas aí. Tu me ajudas? Eu disse, claro que sim. Ou seja, é um cara que tem experiência já na área de TV, na área de produção, que ganha um valor X, mas estava completamente descontente, porque o valor que ele tinha de gasto, ele mora, se eu não me engano, em Barueri, aí tinha que 50 quilômetros todos os dias de carro, chegava na empresa, pagar 500 por mês de estacionamento da empresa, ele me dizendo que estava inviável. Se ele pegasse umas 2, 3 empresas para poder trabalhar e produzir vídeos, ele conseguiria ganhar muito mais dinheiro. Então veja que esses pensamentos, essas logísticas são muito mais interessantes muitas vezes. Né? Por isso que tem uma frase boa que eu digo, né? Sempre, eu ouvi uma vez e eu digo sempre: trabalhe mais em você do que na sua empresa. Trabalhe mais em você do que na sua empresa. E o que é trabalhar mais na gente? Desenvolver mentalidade. Às vezes a gente fica muito acostumado com essa ida, vou até o trabalho, do trabalho eu vou até a casa, vou para o trabalho, eu passo no mercado, compro as coisinhas, eu vou para casa. Depois chega sábado, chega domingo, semana que vem faço a mesma coisa. E é a mesmice todos os dias. E é a mesmice muitas vezes na vida do trabalhador, na vida do empresário. A pessoa se acostuma com aquela vida ali e acha que a vida é isso só. Mas aí quando você contrata, por exemplo, um profissional, a exemplo do Léo, né, um especialista em marketing, para poder ampliar o seu negócio, mesmo uma pessoa física, que é hoje um trabalhador, mas que tem desejo de ascender. Por isso que diz, inclusive, né, que a pior forma de ficar rico é trabalhando. Né? Já viu essa frase? A pior forma de ficar rico é trabalhando. E se você observar, os grandes empresários que nós temos aí, eles trabalham sim, mas eles trabalham de uma outra forma, num outro nível, um outro jogo, né? Que em geral não é o jogo que os nossos pais trabalharam, que a nossa mãe trabalhou, né?
no dia a dia, braçal, ganhando muitas vezes um dinheiro pouco pra caramba e que se desvaloriza todos os dias. Então, ampliar os horizontes, né, Léo? Nesse caso do exemplo que eu dei aí do vendedor de calcinhas, a primeira coisa que tem que acontecer, o que que é, né? Posicionamento, né, Léo? Aonde é que você quer chegar? Então, eu estou aqui nesse ponto, nesse instante. Não estou feliz. Eu estou aqui. Eu sou um trabalhador, vou todo dia para a empresa. Tenho a minha empresa. Eu estou aqui. Mas se eu estou descontente com o meu negócio, eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso simplesmente fazer o que eu venho fazendo todos os dias. Eu começo então a ter sonhos. E eu quero chegar nesse ponto aqui. Pô, saber aonde tu quer chegar, aonde, né, por mais louco que possa parecer, que a primeira coisa que as pessoas, se tu for contar para alguém que tu quer chegar em determinado local, todo mundo vai dizer, tu é louco, tu nunca vai chegar lá. E o que mais tem hoje aí é gente para colocar, né, água na tua fogueira. Até porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Né? Então a vida passa muito rápido, você não tem objetivo, você fica na mesma. Então esse é o ponto, né, Léo? Saber onde quer chegar. E agora, sabendo onde quer chegar, o próximo passo qual é? Como chegar? O que eu preciso fazer para chegar? Né? Eu sou um empresário pequenininho de bairro hoje, mas eu quero chegar num nível alto. Ótimo. Como é que eu vou chegar até lá? Então passa por posicionamento, que também é a tua área de atuação dentro do marketing digital. Perfeitamente. Eu sempre, quando eu vou mentorar, ou vou dar um treinamento para um grupo de pessoas, ou de empresários até, se o teu porquê é forte, o teu como é fácil. Porque o como, você vai buscar mecanismo de fazer acontecer. Agora, se o teu porquê é fraco, você não vai procurar o teu como. Porque você vai abandonar o teu sonho logo ali. Isso que você tem que saber, o porquê que você quer chegar aqui. Tem que ter um porquê muito forte. É esse porquê que vai fazer com que você saiba lidar com as adversidades, porque você vai enfrentar. Se você quer, esse seu amigo quer ganhar mais, atender 2, 3, 4 empresas, ele tem sacrifícios a fazer também. Claro. Porque não existe nada que você não faça que também não tenha sacrifícios ou abdicações a fazer. Então, é o preço que se paga para onde você quer chegar. Isso vale para tudo na vida. Então, assim, mas ele tem que ter esse porquê bem forte, que é o que vai fazer ele superar esses dias difíceis também do empreendedorismo. Os dias que às vezes você não vende nada e o dia que você está bombando em venda. E o dia que você às vezes está perdendo o mercado e você não sabe porquê e você acha que é o digital que vai resolver e às vezes é um problema estratégico no teu negócio. Às vezes a gente tem a falsa sensação que o digital resolve tudo e não é bem por aí. Você perguntou para mim lá no início da entrevista se, como as empresas estão saindo do centro de Floripa, se o digital tomaria conta. E aí eu te devolvi a pergunta, o livro físico e o digital, eles não estão coexistindo? As coisas vão continuar coexistindo. As pessoas são carentes desse tete-a-tete, desse face-to-face, esse olho no olho, verdade. Esse look my eyes, né? Então, as pessoas precisam disso, de se sentir acolhidas. É o senso de pertencimento. Então, eu sempre defendo a venda híbrida. Você tem que estar no digital, mas você precisa estar no físico também. Você precisa frequentar eventos. Eu sou um cara do digital, mas você acha que eu não frequento eventos? Eu sou obrigado a frequentar eventos. Só que, aonde eu estou hoje, eu seleciono onde eu preciso estar e aonde eu não mais preciso estar. Porque o meu tempo vale, também não quero tomar o tempo dos outros. Claro. Também não quero perder meu tempo. Então, eu tenho que ter intenção aonde eu vou. Se esse evento vai me acrescentar e se lá onde eu vou estar tem realmente um propósito de eu estar lá. Entende? Mas lá no início eu tinha que estar na maioria dos lugares. Porque eu tinha que criar familiaridade. E um dos gatilhos do marketing é você se tornar familiar. Ah, eu já vi isso. Ah, legal. Né? Vou falar da Crocs, aquelas sandálias. Quando chegaram, o pessoal causou muita estranheza. Para mim ainda causa. Mas hoje, por ser familiar, as pessoas já compraram porque já viram outras pessoas usando. Então você se torna um rosto familiar, indo nos eventos. E por você se tornar familiar, fica mais propenso as pessoas te aceitarem e fazer negócio com você. Muito porque boa. Já te viram em algum lugar. Claro. Né? Você sempre tem um começo. Lembrar do Robert Cialdini. Sim. Naquele trecho, tem um livro dele, né? As Armas da Persuasão. Excelente. Diga-se de passagem, foi você que me indicou o livro.
É um livro muito bom. Não sei se tu lembras disso. Lembro. E aí, lendo o Robert Cialdini, o Cialdini disse que lá pelas tantas, não sei, 1900 e pouco, as pessoas iam nos mercados para comprar as coisas, né? E elas iam com cestinhas para fazer as compras. Então elas iam com a cestinha de compra. E aí quando enchia a cestinha, o que acontecia? A pessoa ia para o caixa. Por quê? Porque a cestinha encheu. E às vezes ele queria até comprar mais. Ele queria comprar mais. Mas pela preguiça... É claro, muito peso, ele ia embora. Foi embora. É o recurso, inclusive, que eu uso ainda hoje, né? Eu não vou com o carro. Quando eu vou com a minha mulher diz assim, vamos pegar o carrinho, amor? E eu disse... Não, carrinho não. Negativo, carrinho não. Porque pegar carrinho eu sei que vai encher o carrinho. É poderoso isso. É poderosíssimo. E eu digo, não. E o que mais tem na frente do mercado, o que é? Carrinho de compra. E o cestinho você vai... pegar só o que você precisa. Só o que você precisa. E outra coisa, não entrar com fome no supermercado. Não entrar com fome. Aí, cara, o Robert Cialdini começou a perceber assim, cara, e se nós pegássemos uma cestinha e colocássemos rodinhas nela? E a cestinha, que é a cestinha, nós fizéssemos um cestão. Ou seja, um carrinho de supermercado. Naquela época ainda não tinha o carrinho de supermercado. Não sei se você lembra desse trecho do livro. Aí fizeram o carrinho, pouco diferente do que é hoje, e colocaram dentro do mercado. Foi um negócio horrível. 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 Ninguém queria saber do tal carrinho. Foi um negócio medonho. As pessoas continuaram comprando com as cestinhas. Aí o Robert pensou assim, aí o inventor lá, que eu esqueci o nome, ele disse o seguinte, como é que eu vou fazer as pessoas usarem carrinhos no supermercado? Chuta o que ele fez. Não sei se tu lembra disso aí. Eu vou até ler de novo esse livro. Ele pagou pessoas para empurrarem carrinhos dentro do mercado. Então familiar. Exatamente, foi aí que eu lembrei. Então ele pagava para as pessoas, vou pagar para ti hoje, para o Aloysio, né? Vou pagar para o Aloysio. Vou pagar. É o Heloísio. Vou pagar aqui pro Léo, vou pagar pro Fernando, né? Vou pagar. Aí no final ele pagou para mais ou menos umas 15, 20 pessoas. E eles começaram o quê? A empurrar carrinho dentro do mercado. As pessoas, cara, que viam eles empurrando o carrinho, o que elas faziam? O mesmo. Passaram a pegar carrinho também para comprar. Então ele tornou aquilo familiar. No final das contas, não precisa dizer, foi um sucesso. E é justamente o sucesso que a gente vê hoje. Hoje você vai no mercado fazer compras, você pega um carrinho. E olha só que interessante, não sei se você já topou com uma situação dessa no centro da cidade. Às vezes você andando no centro de Floripa, se aglomerava um certo grupo de pessoas ali e você passava curioso para saber o que aquelas pessoas estavam lá. E às vezes você ia para aquela roda ali e você ficava lá e não se questionava por que você estava lá. Uma vez eu passei e fiquei, porque eu ia para o instituto, fui para o instituto. Uma vez só é mentira. Fiquei lá. Assim, e era o cara que ia soltar naquele arco com as facas. Diz que ele salta ainda, né? Nunca mais vi ele, porque também nunca mais fui. Está bem de idade, inclusive. Está mais emocionante agora, inclusive. Está mais perigoso. Agora você vê a tendência da gente se aglomerar com pessoas, mesmo que a gente não sabe o que está acontecendo. Ele vendia uma pomadinha, né? É uma pomada. É uma pomadinha que era meio milagrosa, tal, que passava para acabar com a dor. Olha. Ele vendia essa pomadinha lá. Então ele fazia aquilo ali tudo. Aí eu acho que daí antes de fazer o salto, se eu não estou enganado, antes do salto ele ficava. E é muito perigoso e não sei o que, e eu vou saltar e você vai ver. Aí ele vendia a pomadinha dele. Porque quando reuniu um monte de gente, ele vendia a pomadinha e depois ele fazia o salto. Fazia a atração, olha aí. Claro. O gancho. Sabe que essa é uma das poderosas ferramentas para quem vai começar na internet, fazer vídeo, porque você tem 3 segundos para chamar a atenção de alguém. O comecinho do vídeo. É o comecinho do vídeo, é o gancho. Então qual era o gancho dele? Ele ficava ali falando que ele ia saltar por dentro daquele arco ali cheio de facas, cheio de faca. Cheio de faquinha de serra ainda, né? Você tem 3 segundos para chamar a atenção de alguém num vídeo e depois sim um gancho, por exemplo. Bem famoso na internet, você ir lá abrir a geladeira e puxar o celular dentro da geladeira. O que o cara está tirando o celular dentro da geladeira? Só que aqueles 3 segundos ele já usou no vídeo e você, quando viu, ficou preso no vídeo dele, porque ele usou aquele gancho. Então, o importante vai produzir conteúdo na internet, você que está começando, através de vídeo, através de postagem. Lembre-se que 3 segundos é o tempo que a pessoa tem para ver a sua postagem logo de cara e você tem que chamar a atenção dela, ou o seu vídeo, por exemplo. Léo, hoje então, para começar no marketing digital, quem não está acostumado, quem não está no meio,
Quais são os caminhos aí que você dá? 3 formas. Para quem tem um negócio físico, Google, Facebook, Instagram. Os 3 principais canais para você já começar a movimentar o seu negócio e fazer com que a sua mensagem vá mais longe e você tenha o alcance para vender o seu produto, seu serviço. Mas aí tem uma outra pergunta. É só essa forma que tem de ganhar dinheiro na internet? Não. Você pode ganhar dinheiro na internet vendendo curso na internet. Você pode criar um e-book com o ChatGPT e transformar isso num PDF, depois você formata ele no próprio ChatGPT, inclusive tem até inteligência artificial que faz essa formatação e cria essas capas do seu e-book, não vai tomar mais do que 1 hora do seu tempo, você só tem que saber fazer os prompts certos, os prompts são as perguntas. Os comandos. Os comandos que a gente dá para a ferramenta de inteligência artificial. Você cria um e-book, você já pode colocar isso para vender na internet. Inclusive eu tenho uma cliente que a gente já criou 5 produtos para ela em formatos de e-book, coisa que ela nunca escreveu. E vende. Só que ela tirou as ideias da cabeça, transformou em comandos no ChatGPT e ela já vende. Ela está com 10 mil de faturamento já e a gente está com 3 meses de trabalho. Pergunta para mim se ela já escreveu algum livro antes. Não. Nada. Para você ver que você cria hoje um livro muito fácil e você pode colocar na internet para vender. Existe outras formas de você ganhar dinheiro na internet? Sim. Você pode se afiliar a cursos de outras pessoas ou a vender produtos físicos de outras pessoas. Encapsulado é um bom formato para isso e você ganhar dinheiro na internet com isso. O que é o encapsulado? O encapsulado são aquelas cápsulas que você compra. Hoje tem muito white label, você importa muito da Bolívia, coloca a sua marca e você vende aqui no Brasil. Já avisado, tudo certinho. Tudo prontinho. Tudo prontinho e você pode vender na internet. Inclusive tem pessoas que têm os seus próprios encapsulados. Você pode usar aquelas cápsulas, você pode vender aquelas cápsulas e ganhar comissão em cima disso. Existem N formas de você ganhar dinheiro na internet. Inclusive, eu não sei se você sabe, o Google ele paga para você ficar comentando nos negócios de outras empresas. Ali nos comentários, no Google Meu Negócio, ele te paga para você interagir e comentar ali. Ele paga para isso. Então existem várias formas de você hoje monetizar na internet. E claro, obviamente a gente sempre pensa de como eu uso a internet para vender o meu produto ou o meu serviço. Mas às vezes não precisa ter o seu produto, o seu serviço. Você pode trabalhar com o produto e serviço do outro. Fantástico isso. Muito interessante. Ô Léo, especialidade hoje para a internet, o marketing digital mesmo, ou tem outras áreas que o nosso telespectador agora pode acessar, ou contratar os serviços de determinado profissional para ajudá-lo a desenvolver esses conhecimentos? Bom, você vai ir para o digital. Eu preterivelmente trabalho com aceleração e estruturação de negócios através de ferramentas digitais. Então eu trabalho com posicionamento na internet, trabalho com a criação de cursos na internet, trabalho com a automação de vendas pela internet. Por exemplo, você tem um negócio, eu vou criar um funil, uma estratégia de venda automatizada para você vender na internet com poder de escala. Lá eu preciso de um site, como eu estou fazendo agora para uma indústria de Minas Gerais. Eles estão reformulando o site deles, inclusive eles já têm estoque vendido para mais de 5 anos. Eles trabalham com estrutura modular, construção civil, e eu estou formatando um novo site para posicioná-los na internet. Então você vai começar na internet, vai fazer qualquer tipo de contratação de um serviço de marketing, no mínimo você tem que contratar um cara que saiba escrever bem, fazer o serviço bem de copy e fonte de tráfego. Você precisa que pessoas acessem os seus conteúdos. De nada adianta se você tem um site bonito se as pessoas não sabem que você existe. Então, se você tem essas 2 coisas em mente, um bom texto persuasivo, ou que é o que eu falei há pouco, um gancho no seu vídeo, saber criar um vídeo persuasivo, um vídeo legal, de ser assistido, com uma entrega boa, um bom conteúdo e ao mesmo tempo uma boa fonte de tráfego, ou seja, pessoas assistindo para que você possa realmente efetivar as suas vendas. O que eu não te perguntei que tu quer falar? Bom, acho que a gente conversou sobre tantas coisas, né? E a mensagem que eu deixo para quem está assistindo agora, vai começar no digital, tenha isso em mente. Bom texto, uma copy e tráfego. Há discussão de quem diga que tráfego é mais importante que copy. As 2 coisas são importantes, são 2 engrenagens.
O copy é o texto mesmo, o texto. Né? O texto, aquilo que Exatamente. vai ativar a pessoa a comprar, assistir, acompanhar, né? E para a pessoa que está nos assistindo Tornar agora... irresistível, né? Exatamente. Vou pegar um livro. Você entrou na livraria, qual é o contato que você tem com um livro? Um título. Se eu te indicar um livro, você vai entrar na livraria já procurando aquele livro. Mas se você entrar na livraria... Era igual na época da videolocadora, né? Sim. A gente não sabia nada do filme, mas daí via pela capa da um pouco fita. da sinopse. Aí ia pra sinopse. Isso. E aí já tinha uma... Mas o bom título do filme... Um bom título. Né? Às vezes nem lia sinopse, né? Nem lia sinopse. E dependendo da imagem que tivesse na capa, já era o suficiente. Já era o suficiente. Então a gente compra geralmente o livro pela capa. Por isso que a aparência também importa muito, né? A gente julga uma pessoa em 3, 7 segundos. Em 7 segundos já tem uma opinião formada sobre aquela pessoa. E para poder depois mudar essa opinião... É difícil, né? Então, no digital, né, quando a gente, por exemplo, eu dei esse exemplo do livro, a gente compra pela capa, o que você acha que acontece quando o livro não está vendendo? Você foi investindo em marketing, pegou o livro não está vendendo, a capa está ruim. Tá tudo certo, né? Tá nas principais gôndolas, nas principais livrarias, a capa mas não tá vendendo. Tá ruim. Geralmente as pessoas respondem que tem que fazer uma ação de marketing para baixar o preço e é isso que de cara eles pensam, né? Mas as editoras, o que elas fazem? Elas vão lá e mudam a capa. Você pegar o livro do Conrado Adolfo, Os 8 P's do Marketing Digital, antes era Google Marketing. Ele transformou em 8 P's do Marketing Digital. Já tinha os 4 P's de Kotler, ele transformou em 8 Mudou tudo? Digital. Mudou tudo. Começou a vender? Começou a vender. E com muito mais... Já vendia, mas ele começou a vender muito mais. Com mais expressividade. Para ver o peso que tem uma capa. Ou seja, uma cópia, um bom texto persuasivo. Léo, as pessoas que estão nos acompanhando, quiserem acompanhar também o teu trabalho na internet, como é que elas fazem? Pode digitar Leonardo Pozic, P-O-S-I-C-H, ou no Instagram, @leopozic. Ou você também pode, né, entrar em contato pelo 48 984 40 2578. Mas se digitar no Google Leonardo Pozic, você vai ver todo o histórico de trabalho ao longo do tempo nesses mais de 15 anos no marketing digital. O teu número novamente? 48 984 40 2578. E no Instagram? @leopozic. Léo Pozic. Como é que é o Pozic? É P-O-S-I-C-H. Gente chique é outro naipe, né, rapaz? Gente chique é outro naipe. Gostou da entrevista? Foi bom? Léo, quero agradecer muitíssimo. Eu que agradeço. Pela tua vinda mais Obrigado. uma vez aqui. Obrigado a tua mesmo. disponibilidade, né? Sei que veio lá de Tijucas. De Tijucas. Né? Terra boa de Tijucas. Veio de lá para cá e para atender a gente, para conversar, para transmitir todo esse conteúdo, compartilhar com a gente. Legal. Esse conteúdo de utilidade pública, né? Te agradeço muitíssimo e desejo muito sucesso a você. Amém para todos nós. Obrigado. Obrigado, Léo. E você que nos acompanhou, o nosso muitíssimo obrigado. Quero dizer para você também que conteúdos como esse aqui, podcasts maravilhosos, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Se já estiver no YouTube, maratone o nosso conteúdo. Se você estiver na TV, vá no YouTube e digite lá na barra de busca Câmara Municipal de São José. Você vai ver logo de cara um símbolo colorido. Esse é o nosso símbolo e você fica à vontade para assistir as entrevistas, as reportagens e todo o conteúdo que a nossa equipe aqui da TV Câmara produz todos os dias para você. Espero que a gente tenha conseguido aqui levar muito conteúdo de utilidade pública para você, porque o nosso propósito é fazer a diferença na sua vida, com informações que possam transformar completamente o seu dia e a sua vida. Obrigado por sua audiência. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.